Enredo ridículo, atuações péssimas, coincidências inacreditáveis e personagens estereotipados. Economize seu tempo, dinheiro e pule esse filme. Um dos piores que já assisti. Por todo o lado, não fazia sentido. Os melhores personagens e atores eram os caras judeus. Não consigo entender como as pessoas que escrevem críticas positivas se divertem. Mas, por outro lado, algumas pessoas gostam de ser amedrontadas e se tornarem passivas. Assim como Cães de Aluguel, esse filme está repleto de absurdos violentos. Mesmo que você nunca tenha presenciado um ataque violento, militar, roubo, etc., as representações no filme eram, na melhor das hipóteses, cômicas. Sem um enredo, o filme vai de ataque em ataque, assassinatos que não fariam sentido nem mesmo para assassinos patológicos. Às vezes, penso que Hollywood é tão desprovida de ideias que o recurso à violência é a única solução. Os ataques ao gato são apenas um passatempo de cineastas falidos e patéticos. Na verdade, a ação é apenas uma distração quando o diálogo desaparece em balbúcios idiotas. Triste. O gerente do site não me permitiu postar sem indicar uma estrela. Eu daria 0. Mas, para encerrar, estou clicando em uma estrela como um ato satírico. Esse aqui tá revoltado. Filme lixo, com um monte de lixo sexual, sem ação nem história, só lixo pervertido. 0. Não há absolutamente nada de bom a dizer sobre esse desastre assassino. Minha esposa e eu fomos embora. Foi um pouco horrível. A única coisa que roubou foi meu tempo. Simplesmente não vejam. Isso é terrível. Quem faz esse tipo de filme horrível? Seja bem-vindo, seja bem-vindas a mais uma edição do Clube do Filme do Cinema de Boteco. Eu sou o Túlio, eu sou escritor, autor de Edifício Alvorada e o Almoço de Natal. E hoje temos mais uma edição do nosso Clube do Filme do Cinema de Boteco, projeto semanal que vai ao ar toda segunda-feira, a partir das 20 horas. Você gosta de conversar e discutir cinema? Vem comigo, participa, porque aqui a gente fala bastante de cinema. Quero dar as boas-vindas ao pessoal incrível e maravilhoso que está sempre aqui acompanhando as transmissões ao vivo. Eu estou falando primeiro dela, Aline. Seja bem-vinda, Aline. Muito bom ter você aqui comigo. Essa transmissão, Aline, caso você não tenha visto o filme, não terá spoiler durante boa parte dela. Eu aviso quando eu entrar na parte que eu revelo as coisas, tá bom? Estou vendo aqui ele também, nosso amigo Carlos. Seja bem-vindo, Carlos. O Carlos tem um pedido, né? O Carlos vai sempre fazer esse pedido e eu estou considerando aí, né, atender, porque para a gente atender as coisas, a gente primeiro precisa ver. Eu nem vi o pedido do Carlos ainda, até hoje. O filme me travou. O filme virou uma dívida para mim, né? Mas um dia, quem sabe. Vitor! Seja bem-vindo, Vitor. Bom ter você aqui com a gente. Eide, seja bem-vinda. Ó, a Aline já colocou. Selma está aqui também. Selma, seja bem-vinda. E claro, estou vendo aqui também, como não falar dele, né? Sempre famoso, sempre galante, sempre aquela pessoa que a gente gosta de ver, a alma da festa, está ali tomando seu uísque, senhor Jack Nicholson. Ao lado do Jack Nicholson, nós temos o fantasminha camarada Patrick Swayze. Eu vejo fantasmas, eu vejo pessoas mortas. E também temos ela, estonteante, como sempre, Demi Moore. Essa live é muito bem frequentada, né? Seja dessas pessoas maravilhosas que comentam e também daquelas pessoas que só observam ali, né, se deliciando com nossos comentários e com as pílulas de sabedoria das pessoas que eu li os comentários aqui no comecinho.
E lá vamos nós com resenhas e spoilers. Essa semana que passou eu vi A Hora do Mal e percebi que o senhor soltou spoiler. Então, vamos falar sobre isso? Na live passada, na despedida da live, a gente foi falar da Hora do Mal. A Natália estava aqui do meu lado. Enquanto eu falava da Hora do Mal, eu soltei spoiler. E na hora que eu soltei, eu me senti mal. Aí eu olhei para a Natália me julgando e me xingando. Você é burro, falou spoiler. E aí eu fiquei com uma. Eu tive que tentar desconversar, né? Só que eu não consegui, cara. Eu fiquei puto que eu soltei o spoiler. Tanto que eu segurei assim, eu respirei fundo, eu falei, caraca, que merda que eu fiz, né? Desculpa por isso, Aline. Desculpa por isso, cara. Não foi de propósito, cara. Na hora que eu falei, nossa! Mas eu nem falei durante a transmissão que eu dei spoiler. Eu pedi desculpa, né? Mas eu não comentei para não dar o choque assim de você já ir preparada. Mas foi mal mesmo, cara. Vitor, o filme hoje é Ladrões, filme novo do Darren Aronofsky. Deixa eu ver quem mais está aqui comigo. Selma, o que eu achei da atuação? Vamos falar sobre isso. Aqui a gente dá. Porra, Vitor! O Vitor tá falando pra gente dar ovo? Pra gente dar ovo, Vitor? Caraca, mano. Não, velho. Não. Você tá no cinema de boteco, meu velho. Aqui é caipirinha, mano. A gente não dá ovo pra ninguém, não, cara. Eu nem como ovo. Vê lá se eu vou comer algo que saiu do cu de outra pessoa, velho. Você é doido? Lixo, pervertido e pouco horrível. Anotei na minha lista de adjetivos cinéfilos. Maravilhoso, né? Qual a história do filme? Vamos falar sobre isso. Vai ouvir o spoiler? Beleza. Hoje eu não falarei da palavra Buses Crooks para economizar para as próximas lives. Vamos lá. Homens de Preto 2, você sabe que nunca vai acontecer, Vitor, mas os pássaros, talvez. A live passada foi Aronofsky, e essa também. E querem saber uma notícia boa? Quarta-feira, já anota na agenda. Quarta-feira, 8 horas da noite, eu, Rafa Ferraz, Marcelo Seabra e Marcelo Palermo, vamos nos reunir. Vamos nos reunir para falar sobre o Darren Aronofsky e falar se ele é um embuste ou se ele é realmente um gênio. Tá? Vai ser uma edição não de retorno, mas uma edição especial do nosso antigo podcast, o Papo de Boteco, que vai deixar de ser antigo, afinal de contas vai ter uma edição nova. Então vai ser legal, né, falar sobre isso. E eu fiquei pensando, né, na semana passada me deu muita vontade de rever os filmes do Aronofsky. Eu não fiz isso, mas eu pretendo, né, quem sabe, tentar aí fazer outras transmissões, comentando também dos outros filmes dele que a gente não falou. Izzy, seja bem-vinda. E aqui um recado importante. Eu tive que tomar uma decisão um pouco difícil e desesperada, assim, não sei como é que vai ser, mas eu removi, não tirei do ar, elas estão como não listadas. Eu tirei as lives antigas do 365 filmes e também do Clube do Filme. Elas estão não listadas, ou seja, você clica na playlist, você vai conseguir assistir todas elas. E por que eu precisei fazer isso? Eu estou produzindo os conteúdos aqui com frequência e eu não vejo, de forma alguma, o YouTube impulsionando o alcance do canal. E aqui eu não estou falando de algoritmo. O algoritmo diz respeito a comportamento, né, do usuário. É outro papo. Aqui eu estou falando do YouTube como promotor dos conteúdos. E eu já sei disso há anos, que um dos motivos para acontecer é porque muita gente entra, procura os vídeos aqui, achando que é o filme. E na hora que vê minha cara feia, esquisita, falando por quase 2 horas, o desgraçado vai lá, dá um dislike e me xinga. Eu gosto do xingamento que me rendia boas risadas, né? Mas eu tomei essa decisão, é uma decisão aí um pouco extrema, talvez momentânea, porque se não funcionar, eu volto, né, com as lives. Mas eu estou pensando aqui em criar um segundo canal, e nesse segundo canal
E as lives continuam sendo realizadas aqui, mas eu baixo e posto no outro canal, tá? Então vai ser desse jeito aí, não se assustem quando vocês procurarem as lives velhas e não achar. Elas existem, elas estão como não listadas. Em breve, talvez, elas tenham ali um novo destino, tá? A gente vai fazer testes aí. E eu vou colocar no site também, né? Eu vou fazer um mapeamento ali de todas as publicações. Vamos ver, tá? O que dá para fazer, tá bom? Aronofsky se mudou para o cinema de boteco. 3 semanas já falando dele. Que 3 semanas, velho? Não, 2 semanas só, caralho. O Papo de Boteco vai ser essa semana. Talvez, na semana que vem, eu fale de outro filme dele. Mas, enfim. Esse povo é muito idiota, exatamente. Só uma curiosidade. Hoje, vou compartilhar uns dados aqui antes da gente entrar na análise, tá? Todos os vídeos aqui, nos últimos 28 dias, o vídeo do final explicado do Nefários, aquele filme ruim pra caralho, ele tem uma duração média de visualização de 1 minuto e meio, né? E 43%. Aí na hora que a gente pega qualquer live das que eu fiz, né? Seja ali o Propósito Indecente, 12 anos de escravidão, Amor e Outras Drogas, o Cemitério Maldito. O Cemitério Maldito é inesquecível, que foi o dia do Seabra. Foi o dia que o Seabra mandou um feliz aniversário para a Selma e a gente zoou ele. Mas todas essas lives, elas não chegam a 1% de retenção, sabe? E aí isso, teoricamente, é o que está prejudicando a distribuição do YouTube. Então eu vou produzir alguns conteúdos, vamos fazer teste, vamos ver o que acontece, né? E eu espero que funcione. Se funcionar, eu vou criar esse segundo canal, eu vou colocar todas as lives lá, tá bom? Mas bora lá falar de Ladrões, novo trabalho do Darren Aronofsky, né? O Darren fez uma comédia. Ladrões é leve, absurdo, hilário, e os fãs do Aronofsky vão dar uma leve surtadinha. Essa análise pode ter algum spoiler, mas ela tem sarcasmo, uma trilha sonora nostálgica e algumas ironias dirigidas diretamente a fãs do Darren Aronofsky e também de fãs de Los Hermanos. Você pode consumir aqui com moderação e sem pretensão filosófica, porque desta vez não é o caso, tá bom? Então, esse novo filme, né, do diretor de Cisne Negro, ele já fez aí o público se contorcer com Requiem para um Sonho, né, deu muito pesadelo, cagar tijolo com Cisne Negro e Mãe, e agora ele faz piada com assassinos judeus, com a trilha sonora dos anos 90 e vizinhos punk, né? É um verdadeiro caos que a gente vê ali em Ladrões, e a gente vai falar sobre isso. E antes da gente iniciar, quero uma pergunta aqui diretamente para vocês que estão aqui acompanhando. Que outro diretor vocês gostariam de ver fazendo uma comédia nonsense? Imaginem só, Christopher Nolan, que é o cara grandioso, sempre filmes grandes. Será que o Nolan faria um bom filme dos irmãos Coen? Porque o Darren Aronofsky, em Ladrões, ele fez. Tá bom? O Túlio está aproveitando essa atual semana do cinema. Creio que tem muito projeto interessante em cartaz. Estava cheia a sessão. Vamos lá. Deixa eu responder aqui. Mas antes eu quero ver as comédias. Responda as comédias, caralho. Não. A sessão de Ladrões, ela estava razoável, não estava cheia. Eu fui assistir num shopping que eu não tenho o hábito de ir, no Diamond. Foi tranquilo, não estava cheio, não. O que é curioso, afinal de contas, minto, não, estou errado. A sala, para os padrões, assim, estava cheio, sim, estava cheio. Eu assisti no sábado, à tarde. Tava cheio. Não estava lotado, mas estava cheio. Estou aproveitando a semana do cinema, eu vi Ladrões, e ontem eu fui ao cinema com minha mãe para levar ela para ver A Hora do Mal. Eu vi os Roses completamente sozinha na sala. O que você achou dos Roses, Aline? Me conta.
O Último Azul não veio pro cinema. Pois é, aqui eu também não vi se ele tá passando em algum cinema, não. Ele tá passando em algum lugar, com certeza, mas eu não vi nos cinemas, coisa não. Achou morno? Tá. Ó, o Carlos falou, um diretor que ele gostaria de ver fazendo comédia, ninguém menos que o nosso Terrence Malick fazendo uma comédia contemplativa. Seria divertido, vai. Seria divertidíssimo. A partir de quantos inscritos, em média, um canal do YouTube passa a ser monetizado? Não na visão do Túlio, mas na visão geral, tá? Não lembro. Eu sei que você precisa ter um número de visualizações, de horas assistidas. E eu lembro que você precisava ter mais de 1.000 inscritos, se eu não me engano, para fazer live pelo celular. Isso em 2019, né? Não sei como é que tá agora. Eu não sei a resposta. Eu escrevi um livro sobre o YouTube que paia, e eu não sabia a resposta disso. Mas tem ali a coisa da visualização, tá? E acho que o número de inscritos. Acho que o ego do Nolan não deixaria ele ter competência para esse tipo de comédia, não. Pois é. E por que eu fiz essa pergunta para vocês? O cinema do Darren Aronofsky, ele é muito pautado em questões religiosas, em questão de obsessão, em questão de busca de perfeição. E quando a gente chega, senta e assiste a Ladrões, a gente tem um choque. Absolutamente nada do que a gente está acostumado no cinema do Aronofsky está presente em Ladrões. Isso não é necessariamente ruim, porém, é muito difícil para a maioria das pessoas, e eu me incluo fortemente nessa, assistir, né, consumir um produto sem fazer uma referência a outro produto. E o Aronofsky, a gente sabe, ele é um diretor que tem ali sua base de fãs, do mesmo jeito que o Zack Snyder tem, que o Nolan tem, que o Tarantino tem. Ele é um dos caras queridinhos. A galera gosta do Aronofsky, a galera paga muito pau para Aronofsky. E falar Aronofsky é curioso também, engraçado. Eu recomendo que vocês tentem falar Aronofsky 4 vezes rapidão. Duvido que vocês consigam. E aí, na hora que a gente tem um diretor com essa pegada, na hora que ele se arrisca a fazer algo totalmente diferente, é um choque. É um grande choque. E a comparação é o problema. A obra, ela sofre por causa da nossa base comparativa, que a gente quer ver determinada coisa e, cara, o diretor vai por outro caminho, é outra pegada, sabe? Isso causa ali um pouco de choque, sabe? É como eu digo, o cinéfilo é a criatura mais insuportável da cultura pop depois dos fãs do Los Hermanos. Fã de Nolan e fã do Aronofsky disputam o trono da arrogância estética. E quando o Aronofsky resolve rir, a galera meio que fica sem chão, né? Como assim? É muito uma questão até de obsessão dos fãs, que a gente está acostumado desde Pi, desde Requiem para um Sonho, a encontrar sofrimento, encontrar morte, encontrar um papo religioso, encontrar obsessão, que a gente tem o Austin Butler, que inclusive é um ator muito, além de bonito, ele é um cara muito versátil. É o cara que faz um vilão no Duna, é o cara que fez o Elvis. Se eu não me engano, ele tá no filme de motoqueiro, que tem o Michael Shannon. Enfim, não lembro o nome do filme. É um cara muito versátil. Então, assim, ele não é. Ele tá também no Era uma Vez em Hollywood, né? Me surpreendi com ele. De longe, a gente precisa deixar uma coisa bem clara: Ladrões não é o tipo de filme que você assiste e fala, nossa, uau, né? Que revolucionário, que filme incrível, melhor filme do diretor. Não, não é. É um filme para a gente assistir e se divertir. E o Aronofsky, ele faz ali a leveza para mostrar que, cara,
eu sei fazer isso aqui, eu consigo descansar. É, então, assim, isso causa um incômodo. Por quê? As pessoas simplesmente têm a marca Aronofsky, e quando você senta para ver o Ladrões, você vai ver outra coisa. Você vai ver, tipo, um Beijos e Tiros, do Shane Black, você vai ver um filme dos irmãos Coen. É uma outra pegada. Isso surpreende. Então, quando vocês forem assistir, levem isso em mente, tá bom? O Aronofsky é sempre um excelente tema para debate. Pois é. Queria ver um humor do Jordan Peele. Pois é, o Jordan Peele, para quem não sabe, assim como outros, né, diretores, o Zack Cregger mesmo, do A Hora do Mal, do Noites Bárbaras, o Jordan Peele é um cara que surgiu da comédia. Ele tem um quadro, uma sketch, que é o... esqueci o nome do cara, velho. É Kay Peele, não vou lembrar o primeiro nome. Mas é muito engraçado. Inclusive, esses dias eu tô fazendo uma oficina, né, de humor. E o professor Daniel Duncan, não sei se vocês acompanham ele pelo Instagram, recomendo. O Daniel soltou um vídeo mostrando um apocalipse zumbi. E nesse apocalipse zumbi, a gente tem os dois, né, comediantes negros, e eles estão andando e, cara, nenhum zumbi chega perto deles, sabe? É muito engraçado, cara, é muito engraçado. Eu também queria ver uma comédia do Jordan Peele pós, né, todo o sucesso que ele fez aí. Todd Phillips se queimou assim, tentou fazer algo totalmente diferente do habitual e hoje vai demorar de arrumar emprego. O Todd Phillips foi o cara mais kamikaze da indústria, tá? Selma, a tonta falou e saiu Aranov. Exatamente, o Age, ele tá no Duna. Se o David Gordon Green inventar de fazer comédia, o Dalenogari vai espancar o cara. Pro Dalenogari o Exorcista já foi uma comédia, né? Uma tortura, mas uma comédia. Nunca vi essas sketches do Jordan Peele, por isso que queria ver como ele sairia num longa. Pois é, eu acho que eles têm algum filme antes do Corra, tá? Não tenho certeza não, mas quase certeza que sim. Não tenho certeza, mas quase certeza que sim. Acho que, cara, Kina. Acho que é isso mesmo. Pera aí, deixa eu ver aqui. O Keegan Michael Kay. Isso mesmo. Ó, eles têm um filme, o Aline, de 2016, que é de um gatinho, que chama Keanu. Tipo Keanu Reeves, né? É só o que. É o próprio Keanu Reeves que faz a dublagem do gato, que maravilhoso. Eu nunca vi esse filme, acredito. Tá? Então fica a dica aí. Mas é um filme anterior ao Corra, tá? O Vitor, mais cedo, ele tinha perguntado do que fala Ladrões, né? O Hank, vivido pelo Austin Butler, ele se envolve numa treta que não era dele. O vizinho, de repente, está envolvido ali com o crime e surgem, né, um monte de situação, um monte de vilão ali, maluco, inclusive 2 judeus assassinos, que começa a colocar a vida, né, do Hank em risco, transforma a vida do cara no inferno, coloca em risco também a vida de todo mundo ali ao redor dele. Então, qual que é a premissa? Ele começa a tentar investigar por que aquelas pessoas estão procurando o amigo dele, ele descobre, aí ele começa a fugir dos assassinos judeus, ele começa a fugir de uma gangue, né, de uns... acho que é russo, esqueci a nacionalidade. Eu estava assistindo Barry, no Barry Checheno, né? Eu não sei qual que é a nacionalidade dos caras lá, e da polícia. Então, assim, ele se envolve num caos completo. E o resultado é uma comédia de erros com muito sangue, ironia e pancadaria, tá bom? É como se Beijos e Tiros encontrasse o irmão, né, o grande Lebowski, dos irmãos Coen, e fosse dirigido pelo Aronofsky. Esse é o resultado aí que a gente tem em Ladrões. Ele é leve, é estranho, muito divertido, e
É um filme do Aronofsky sem metáfora religiosa e tem Madonna na trilha sonora. Aqui, uma coisa importante, tá? O filme se passa em 1998. Seja isso uma coincidência ou não, 1998 é o ano do lançamento do Pi, que foi o primeiro grande sucesso do diretor. A gente já viu declarações recentes do Nolan, do Scorsese e de outros diretores, acho que o Fincher também falou isso, o Tarantino também falou isso, que produzir uma história nos dias atuais não tem a mesma graça. Então, por isso que eles têm a tendência a preferir contar histórias que se passam no passado. E o Aronofsky, quando ele puxa para 1998, inclusive ele faz algumas homenagens à cidade de Nova York, mostrando as Torres Gêmeas, ele aproveita para pegar o que existiu de melhor nos anos 90, que é a música. Em diversos momentos a gente escuta muita música boa. A gente tem Garbage, a gente tem o Smash Mouth, que não é tão bom assim, mas enfim. A gente tem o Portishead numa cena, né, que a música tá tocando no fundo. Eu falei, caralho, isso é Portishead. Aí depois nem aumenta a música, mas eu gosto muito da banda. A gente tem Madonna num momento ali, né, do bar, a música tocando, Ray of Light. A gente tem uma cena do Austin Butler cantando Beach, uma música da Meredith Brooks, que durante muito tempo as pessoas costumavam confundir com a Alanis Morissette, e nada a ver, né? A gente tem Semisonic, o Semisonic eu confesso que eu não ouvi, tá? Eu não consegui pegar ele. Tem Scorpions, enfim, tem muita coisa boa. E talvez vocês saibam, né? Vocês lembrem disso. Muitas vezes, quando eu pego para ver um filme, e se esse filme tem um trabalho de trilha sonora bem feito, ou seja, o diretor se preocupou em construir ali uma ambiência e pegando bandas boas daquela época, eu sempre vou ter uma inclinação a gostar. E na hora que a gente tem Garbage, a gente tem Portishead, Smash Mouth, tem todas essas bandas e, né, numa atmosfera anos 90, é impossível não gostar, tá? Isso bateu muito ali para mim. O canal poderia fazer também uma live futura acerca desse recente sucesso, As Guerreiras do K-Pop. Pois é, velho, tô sabendo, né, que o filme tá bombando. Curioso, não vi não, mas curioso. Selma, você viu que o Martin Scorsese vai fazer um filme e não é dirigindo e sim atuando? Irreconhecível, como está na matéria que vi. Não sei qual filme se trata. Eu lembro de ter visto uma imagem, mas eu não sei qual filme se trata, não. Não, no Kino eles dirigem, não? Ah, tá, a direção do Peter Atencio, caraca. Eu achei que ele era o diretor real. Vamos abrir aqui o IMDB só para garantir. Real. Kino, cadê meu gato? Nossa, cara, eu preciso ver esse filme. Pera aí, vamos ver aqui se tem alguma parada na direção. Ano que vem parece que tem um filme novo, né, do Jordan Peele. Não sei do que se trata. Não tem. Tem um vídeo aqui, nem é filme, não. Ele só fez filme de terror mesmo. Que curioso. Vamos ver qual que é esse filme novo dele pro ano que vem. Obviamente não existe nenhuma informação. O filme foi anunciado em 2023, aparentemente. Vamos pesquisar. Curioso aqui. Cadê? Tem um filme que ele tá produzindo, né, aparentemente, que é de futebol americano.
Com quem que é esse filme, cara? Não, achei que era outra coisa. Não, enfim. É o Rim de ele, né? Cadê? Eu quero ver notícia do próximo filme do Jordan Peele. Não tá aparecendo. Beleza. Achei uma notícia de junho de 2024, falando que o filme vai ter que esperar um pouquinho, que vai estrear no dia 23 de outubro de 2026, aparentemente. Não existe nenhuma informação sobre o filme, né, até o momento. Vai saber do que trata. Vamos voltar aqui pro Ladrões. Ainda existe essa banda Garbage. Garbage é bom pra caralho. Eu vi o show do Garbage uma vez. Eu vi no Circo Voador, no Rio de Janeiro. O Circo Voador, também conhecido como o melhor lugar do mundo para você assistir qualquer show. Ela é uma ruiva muito sexy, né? A Shirley Manson. Um amigo meu já entrevistou ela. Uma amiga minha também já entrevistou ela. E esse meu amigo, ele comentou, né, que o sotaque dela é muito forte. E o sotaque dela deixou ele intimidado, vamos dizer assim, sabe? É o Fernando. O Fernando é tradutor, o Fernando é foda pra caralho. Aí nesse show, lembrei que eu queria falar. Na hora que eles tocaram I'm Only Happy When It Rains, tava chovendo. Então foi um momento muito foda, assim, cara. Muito legal. Sempre quis ouvir essa música na chuva. E eu ouvi essa música na chuva. Yes! Não lembro se o Jordan Peele que ficou puto por não ter produzido A Hora do Mal, chegando a demitir os agentes. Eu também, no lugar dele, eu ficaria puto, né? Porque é um filme bem a cara dele, vai. Bora lá voltar pro filme aqui. Inclusive, eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Me contem, tá? A Isa, a Selma, a Aline, Carlos. Se o diretor favorito de vocês, né, muda o estilo, vocês se sentem incomodados? Que é o caso aqui, né? E às vezes, por exemplo, no caso do Aronofsky, é importante, né? Até pelo mental do cara, depois de um fracasso, né? Como foi o caso do Mãe, ele fez o Baleia, que é pesado e também teve algumas críticas negativas, pegar para fazer um filme mais leve, né? Para dar uma respirada. Mas quando tem essa mudança de estilo, isso incomoda vocês? Eu lembro, por exemplo, do Scorsese. Quando o Scorsese fez, né, o Depois de Horas, ele fez o Rei da Comédia, se eu não me engano, o Rei da Comédia anterior, foi um momento diferente ali, né? O Depois de Horas é uma comédia maravilhosa, inclusive um filme que muita gente não viu, né? Não é tão conhecido assim na filmografia do Scorsese. E eu gosto, cara, eu gosto muito quando eu vejo um diretor que né, tá ali tão preso num tipo de filme e ele tem a ousadia de fazer uma coisa diferente. Eu gosto disso, tá? Vamos continuar aqui, ó. Bora lá. O Vitor também tinha perguntado do elenco. Além do Austin Bonitão Manteiga, a gente tem a Zoe Kravitz, que faz a namorada dele. A gente tem a dupla, né, com o matador judeu de terninho. O Vincent D'Onofrio, o rei do crime, da série Demolidor. E o Liv Schreiber, não sei falar o nome dele. O Liv Skrikri, que eu conheci em Pânico 2. A gente tem a Regina King como uma investigadora. E o Matt Smith vivendo ali o punk surtado. Tem o gato também, não sei se o gato chama Kino. É um gato muito suspeito que gosta de morder, tá? Dentro aí a gente tem o Matthew Libatic, que é diretor de fotografia, é o cara que trabalhou com Aronofsky no Cisne Negro, também
o Andrew Weisblum, que também trabalhou com o Aronofsky no Cisne Negro, tá? E aqui uma coisa curiosa, mesmo com esse time técnico, eu, aqui, Túlio, não consegui identificar rimas com os outros filmes. Não tem aquela coisa da câmera ali atrás da cabeça, ou pelo menos eu não reparei, tá? É uma pegada totalmente diferente. Tipo assim, o cara pegou. É como, gente, quando a gente pega ali uns filmes da Marvel, que o diretor simplesmente é contratado para contar a história, é como se fosse um filme do Aronofsky em que ele foi contratado para fazer, sabe? É muito diferente, é muito diferente. Por isso que eu estou falando tanto dessa questão, né, da identificação, das expectativas, porque para mim, eu gostei do filme, só que eu vejo como o impacto disso no público que é muito fã dos trabalhos anteriores. Então eu fico curioso com isso, entender a recepção, porque é muito diferente. É um filme, né, mais diferente da carreira do Aronofsky e, ao mesmo tempo, significa que ele é o mais normal, sem loucura religiosa, sem alegoria bíblica, sem obsessão por autodestruição. É só um cara tentando sobreviver e falhando lindamente. A gente tem outros diretores, né? Eu falei do Scorsese, a gente falou do Todd Phillips. O Peter Jackson saiu do Fome Animal, ele fez Espíritos, depois ele fez a trilogia do Senhor dos Anéis. O Scorsese, depois de tantos filmes ali violentos, ele fez o Rei da Comédia e também o Depois de Horas. E o Todd Phillips, né, que foi do Se Beber Não Case, Um Parto de Viagem, para fazer o Coringa. O que vocês falaram aqui? Caralho, de novo, cara. Porra, velho. O Carlos não perdoa, né, velho? O Carlos não perdoa, velho. Puta que pariu. Pra mim, o filme da vida de Chuck, o meu diretor favorito, né, do seu escritor favorito, Stephen King. E é totalmente diferente do que ele costuma fazer. Só gostei por causa do Tom Hiddleston. Perfeito exemplo aqui da Selma. A Selma citou o Mike Flanagan, um diretor que fez carreira como diretor de filmes de terror, dirigiu Rush, dirigiu algumas séries da Netflix de bastante sucesso, dirigiu o super subestimado Doutor Sono, o Ouija 2, tem uma outra adaptação do Stephen King, O Jogo Perigoso, é um diretor muito bom, gosto muito, Rush é um filme maravilhoso dele, e ele fez aí A Vida de Chuck, que eu não vi ainda, e é baseado num livro do Stephen King, então assim, são duas, é um choque duplo, né, Selma? Porque você tem o Flanagan como diretor e você tem o Stephen King, ambos construíram carreira falando de terror. E aí pega para fazer um drama. Eu não vi esse filme ainda. Quero muito assistir, quero tentar ver esse filme essa semana. Denis Villeneuve, então qualquer coisa que ele fizer, eu vou querer conferir. Tá aí. Denis Villeneuve, será que ele faria uma comédia? Eu acho que não. Por que eu acho que não? Assim como o terror, ou até mais que o terror, muitas vezes, o terror sofre muito com preconceito em premiação. Mas a comédia, ela sofre preconceito entre seus pares. O Billy Wilder, durante muito tempo, não foi levado a sério, né, por estudiosos de cinema, exatamente por falar de comédia. Então, o humor, e é assim na vida, né? A gente vê aí, por mais que tenha uns comediantes pau no cu falando merda, a gente sabe que por ser algo tão subjetivo, que é o que é engraçado para mim, não é engraçado para Selma, as pessoas tendem a não valorizar a comédia. E eu não vejo o Nolan, eu não vejo o Denis Villeneuve, eu não vejo a maioria dos grandes diretores, Perez, dos fodões aí,
fazendo comédia. Eu acho que esses caras, ele tem um... E isso eu também diria do Aronofsky, né? Então foi uma grande surpresa. Mas se Ladrões não existisse, eu colocaria o Aronofsky nessa também. Eu não vejo esses caras descendo, né, do tamanquinho e fazendo uma comédia. Não vejo, tá? O Nolan, inclusive, fora os filmes do Batman, em alguns momentos, né, talvez ali em A Origem, eu não vejo humor no filme do Nolan. O filme do Nolan é sempre muito denso. Não tem muito espaço para algo engraçado, sabe? Acho que no Amnésia tem algumas coisinhas ali que você ri, mas é óbvio, não é a pegada do filme, mas eu tô falando ali de situações no filme que você fala, ah, tá, isso é engraçado. O Denis Villeneuve, aqui eu tô tentando lembrar de cabeça, o Blade Runner acho que tem alguma coisa ou outra, né, que você pode virar e falar, ah, tá, ok. Mas também não é muita dele. São esses dois caras aí. Olha, olha a Ed me deu um pito aqui, mano. Austin Butler e não Butter. Tá certo, Ed. A Ed tá correta, tá na correção. Tradução de manteiga não é Butler. Só que vamos combinar. Chamar ele de Austin Manteiga é mais engraçado, vai. Mas tá errado. Eu posso falar então Butter de bundão, vai. Aqui tomando licença poética, claro. Depois de horas, para mim, é terror psicológico. Boa. O Depois de Horas, o Easy. Quando eu penso nesse filme, eu lembro de uma música do Led Zeppelin. Como é que é o nome da música, cara? Pera aí. Fool in the Rain. Acho que é isso mesmo. Deixa eu só ter certeza que isso é esse. Exatamente, O Tolo na Chuva. Qual que é a da música, cara? Tipo, o cara marca, né, um encontro e ele tá esperando na esquina errada. Acho que é uma coisa assim, cara. Alguma coisa de encontro. Exatamente. Ele marca de encontrar com uma pessoa e ele vai para a esquina errada. Óbvio, né? Não tem direção, não tem alguma coisa ali que fala, nossa, é realmente muito igual. Mas sabe quando você tem aquele sentimento, ah, essa música me faz lembrar desse filme, ah, esse filme combina com essa música, alguma coisa assim? Eu penso muito nisso na hora que eu misturo. Depois de horas para me interrupção, os irmãos Coen já fizeram filmes cômicos e filme tenso. Ficou bem bons, mas os irmãos Coen são os irmãos Coen. É igual o Jordan Peele. Cara, ele faz terror e a gente consegue ver comédia ali. Os irmãos Coen, desde Fargo, desde antes de Fargo, na verdade, o humor sempre foi muito presente. Só que não é aquele humor escrachado. Porra, quem não lembra aí, daquele Queime Depois de Ler? A cena da morte do Brad Pitt. Cara, aquilo é hilário, sabe? E é uma morte violentíssima, cara. E não é nem no estilo das mortes dos filmes do Tarantino, por exemplo. Não é. No Tarantino tem todo um exagero ali, que é do universo. No Queime Depois de Ler, a forma como o personagem do Brad Pitt morre, ela é chocante, ela é violenta, parece muito real, e, cara, você ri. É bizarro. Os irmãos Coen são geniais. Inclusive, hoje na tela quente vai passar A Baleia. Não vou falar, né? Que o filme é complexo. A Aline, cara, eu só percebi que A Vida de Chuck era do Mike Flanagan quando apareceu a esposa dele. Cara, meus diretores preferidos, Clint Eastwood, Guel Arraes e o Selton Mello. Eles, por si só, já são super versáteis.
Então, qualquer coisa que eles fizerem, por mais diferente que seja de seus respectivos trabalhos, não vai ficar ruim. Concordo? Creio que o Aronofsky também mudou um pouco do seu estilo quando fez o Noé. Não. O Noé, por mais que não fale, não seja um filme violento, ele fala de obsessão, ele fala de religião, ele fala da questão da morte. Então é um filme que, dentro dos temas do Aronofsky, ele se sustenta. E fora a megalomania, como eu falei na semana passada. Tudo que o Aronofsky não conseguiu fazer em Fonte da Vida, quando ele concebeu o projeto, ele fez em Noé. E aí ele tinha carta branca. E aí deu ruim. Mas é por conta da própria novela do King, que nesse caso não é terror. É incrível, né, Aline? Você citou aqui. O Stephen King, ele fez... aquele filme com Tim Robbins, Foi Apenas um Sonho, né? Conta Comigo, A Espera de um Milagre. E tem outro filme mais sério dele, que não é de terror. Mas enfim, só esses três você já fica assim, mano, uau! Né? Você vê, quando o cara é escritor bom, ele é bom mesmo, não importa o gênero. Fazer comédia é difícil. Isso não é descer do salto. Pelo contrário. Cara, sim, exato. Né? Mas olha só, você citou Robin Williams, Jim Carrey. O Jim Carrey só foi começar a ser respeitado como ator após o Show de Truman, o Cine Majestic, o Brilho Eterno de Momentos Sem Lembranças. Ele sofreu pra caralho, cara. Ele sofreu, né? Conseguiu ali o Mundo de Andy, que foi o filme que ele conseguiu, né? Um reconhecimento, né, mais forte. Mas como ator de comédia, ele não foi valorizado. O Robin Williams, qual filme que ele ganhou o Oscar? Gênio Indomável. Não é um filme de comédia. Ele coloca muito humor, mas não é um filme de comédia. No Duna, do Villeneuve, tinha um cara que falava lição ao Gap toda hora. Dá para considerar como alívio cômico. Esse Depois de Horas é aquele antigo, sim, de 8... Porra. Ele é antigo do mesmo ano que eu nasci. Isso faz de mim também uma pessoa antiga. Quem Depois de Ler é sensacional. Porra, não é spoiler não, velho. Quem Depois de Ler já é velho. O canal acha que a Chloe Zhao também teve que abandonar momentaneamente seu estilo de direção mais autoral e artístico quando topou realizá-lo. Claro, ninguém faz um filme da Marvel e é ele mesmo, não é autor. Você é simplesmente um contratado. Um sonho de liberdade. Foi apenas um sonho. Desculpa, gente. Foi apenas um sonho. É com Leonardo DiCaprio, Kate Winslet e direção do Sam Mendes. Filmaço bom pra caralho, inclusive. Eu vi esse filme uma vez. Caraca. Filme muito bom. É um sonho de liberdade. Obrigado, ex. Exatamente. Comédia e terror não rendem reconhecimento da academia, infelizmente. Mas a comédia tem mais respeito na academia. Vamos lembrar, filmes indicados ao Oscar aí. Em 1998, a gente teve Titanic, Gênio Indomável, Acho que o Tudo ou Nada foi em 98, Melhor é Impossível foi em 98. Vamos lembrar aqui. Deixa eu puxar aqui. Cadê, caralho? Nossa, gente, me ajuda. Cadê? Vamos fazer um negócio fácil aqui, Brasil. Abri o link aqui errado. Ó, melhor filme, exatamente, ó. É o Titanic. Tinha o Los Angeles, Cidade Proibida. Como que eu esqueci? Esse filme é maravilhoso. Inclusive, recomendo para todo mundo que não viu.
Los Angeles, Cidade Proibida é um filme maravilhoso. Eu citei o ano de 98, que foi o primeiro Oscar ali que eu acompanhei com consciência do que eu estava vendo. Tanto Ou Tudo ou Nada e Melhor é Impossível são filmes de comédia. Melhor é Impossível é um dos meus filmes favoritos, assim, cara. É lindo, lindo, é hilário. E é o Jack Nicholson. Aí vamos pegar. No ano seguinte, a gente teve Shakespeare Apaixonado, Eka, Elizabeth, ok. A Vida é Bela. Aí não teve comédia. Vão achar as comédias que foi indicada ao Oscar. É mais fácil eu pesquisar, né? Comédias indicadas ao Oscar. Vamos ver se a gente acha alguma matéria decente falando sobre isso. Não. Vamos pesquisar aqui no chat GPT. Me fale comédias indicadas ao Oscar. Beleza. Vamos lá. Lembrar aqui outras comédias. O chat GPT tá naquele momento. Estou pensando. Né? É difícil. Aí eu perguntei, o Carlos, nem vi o que você falou aqui, não, mas. Putz, é o Palhaço FDP do Roberto Benigno que levou o Oscar, exatamente. Tudo ou Nada é bem bom. Então, eu revi há alguns anos. Ele é divertido, né? Eu gostava mais do que eu lembrava dele. Realmente foi apenas um sonho, um projeto muito legal, e creio que tenha marcado o reencontro da dupla, né, do Titanic. Eu vi o Titanic no cinema 5 vezes. Revolutionary Road, exatamente, isso mesmo. Perdido em Marte, que é uma ficção, né? Mas enfim, é uma comédia também. Grande Hotel Budapeste, Pequena Miss Sunshine, O Lado Bom da Vida, né? Como que a gente esqueceu o lado bom da vida? O Tutsi a gente falou, né, numa live aí recente. Noivo Neurótico, Noiva Nervosa. Jojo Rabbit. Jojo Rabbit talvez tenha sido a última comédia indicada ao Oscar, será? Não, mentira. Teve o Green Book, que não é comédia. O Green Book é um filme de terror, na verdade, né, gente? O Tudo ao Mesmo Tempo. O Lady Bird também. Mas esse chat GPT aqui, esse prompt que eu mandei, fez um texto bem bosta. Mas enfim, a comédia, era só para falar que mais que o terror, a comédia tem reconhecimento. Coda, né, também é tipo uma comédia. O terror, infelizmente, ele não recebe nem indicação. O ponto é esse. Quando recebe indicação, a gente cria expectativa, né, e acha que a Demi Moore ia perder o Oscar para Fernanda Torres. Aí, né, a Nora ganha o Oscar de melhor atriz, cara. Vai entender, velho. Essa afirmação de que, cara, não é. Alex, beijo pra você, saudades. O que eu quis dizer aqui, tá, Alex? É o que eu tava falando agora, inclusive. O terror sofre mais, comédia tem mais reconhecimento. Porém, entre estudiosos de cinema, a academia, né, falando nesse sentido, não falando da academia da premiação, não considerava o Billy Wilder como um diretor sério. E aqui eu estou citando um exemplo que eu ouvi da professora Ana Lúcia Andrade. Quando ela decidiu transformar o Billy Wilder em projeto, escrever um livro sobre o Billy Wilder, os colegas torceram o nariz. Nenhum deles falou, legal, bora, né? Massa. E aí reforçou um preconceito que já é comum, né? Não só aqui, né? Na UFMG, mas em outros lugares. O escrever humor, por mais difícil que seja, como a Aline pontuou,
ele não recebe o devido valor, o devido reconhecimento, tá? A academia premia, sim, porra. Exatamente. Billy Wilder. A gente não está falando dos irmãos Wayans, a gente não está falando do Jordan Peele, a gente está falando do Billy Wilder, tá? Nem teu pai estava vivo na época dele, tava assim, cara. Ano passado não, velho. O Barbie é mais antigo. Ano passado teve Rejeitados. Lado Bom da Vida poderia ser categorizado como comédia. É uma comédia romântica. Qual seria a grande diferença entre comédia romântica e dramática? Boa pergunta. Como que eu respondo essa sua pergunta? Eu defendo muito, Aide, que existe apenas um gênero. Só existe o drama. Tudo acontece a partir de um acontecimento, de um drama. E aí você faz humor, você faz terror, você faz qualquer coisa em cima. Muitas vezes a gente confunde filmes engraçados e chama filme engraçado de comédia. Também não acontece. Agora, uma diferença entre o drama e o romance, né, se tratando ali dentro da comédia, sinceramente eu não sei te dar uma resposta explicativa, uma resposta boa, assim, não. Ah, tipo assim, o Lado Bom da Vida é uma comédia romântica. Ponto. É uma comédia. E aí você tem romance. Ponto. Curioso isso. Não, não sei te responder, Ed. Não, não sei te responder isso de forma boa. O Silêncio dos Inocentes é um filme de terror. Não é suspense. E aí por que eu consigo te falar? O Alex, né, que é mais sábio que eu, falou que a comédia dramática é existencial e a comédia romântica é besterol. O que acontece aqui no caso do Silêncio dos Inocentes? Essa eu sei responder. A gente tem dentro do terror, aqui no Brasil, uma ausência da distinção que ocorre no exterior, que é a separação do horror para o terror. O horror vai para o lado slasher, quando você tem violência explícita, quando você tem sangue. E o terror vai para o lado sugestivo. Um filme, por exemplo, como O Exorcista, um filme como Poltergeist. Né? São filmes que você não vê a violência ali acontecendo da forma que a gente vê no slasher, por exemplo. Sabe? É diferente. E aí, na hora que a gente pega para colocar o suspense, o Silêncio dos Inocentes, ele tem algumas questões mais explícitas, mais violentas. Ele não fica só na tensão da coisa, sabe? Então ele já puxa mais para mostrar, cara, a gente tem um assassino aqui. Então ele é um filme de horror, tá bom? Bom, A Mão que Balança o Berço tá nessa categoria do Silêncio dos Inocentes. Caraca, ai, velho, tem muito tempo que eu vi esse filme, mas eu considero ele como suspense, hein? Do que eu lembro aqui. Não, não sei. Caraca, não lembro. Não lembro, mas eu acho que ele é suspense só, não acho que ele é terror, não. O Seven é um filme de terror. Então, é muito doido isso, né, na real. Long Legs, cara, é um filme de terror. Acho muito doido, acho muito doido. Deixa eu ver. Tem mais alguma coisa para falar do filme? Acho que não. Então tá, Ladrões é o Aronofsky, né, dando um sorriso, torto, meio ácido, meio sangrento, mas ainda assim um sorriso. É leve, divertido, inteligente, e talvez seja exatamente o tipo de frescor que a carreira dele precisava. A gente não precisa, né, entender o Aronofsky, a gente só precisa aceitar que ele também sabe rir, e isso talvez seja o principal prêmio, né, que a gente tira, né, do coisa. Sexto Sentido é terror.
Tem a questão espiritual da coisa ali. Pois é. Então, Alex, por isso que eu falei que para mim tudo é um drama, né? O Alex colocou aqui, é improdutivo colocar filmes em caixinhas como essas. Um filme pode ser muitas coisas. Gênero é apenas uma determinação comercial. Assim como todo filme, né, é um produto, e todo produto é feito visando um público-alvo, a coisa do gênero está dentro disso, para a gente organizar nas caixinhas, sabe? Eu acho legal, né, a gente saber, mas não é algo né, importantíssimo assim, não, são detalhes, são detalhes. É igual música. Ali nos anos 2000, começou a surgir muitas bandas que eram denominadas como new metal, né? Nu metal. E cara, porra, velho, você vai lá e coloca Deftones, você coloca Incubus, você coloca Limp Bizkit, você coloca Korn, você coloca todo mundo junto, saca? Como uma coisa só. E não, velho, não era só isso. Você não vai reduzir a banda nisso. O grunge mesmo, o grunge é o que sofreu mais. Porra, Nirvana virou uma banda grunge, é uma banda de rock, caralho. Então, essa coisa, né, das etiquetas, elas podem ser, sim, bem desconfortáveis, bem inconvenientes. Eu não sou adepto delas, não. Eu acredito que o filme é bom pelo compromisso dele de causar uma emoção. Aí a gente entra, né? Ah, mas e esse filme que ele faz você chorar? Ah, esse filme faz você rir, ah, esse filme te assusta, esse filme te dá medo. Então, assim, de novo, a gente, de forma automática, né? Direcionamento, a gente coloca tudo em caixinha, mas, né, não deveria, pelo menos, ser algo essencial para a gente definir. Nossa, eu só vejo filme de comédia. Nossa, eu só vejo filme de ação. Cara, mais importante que a etiqueta é ser uma boa história, ser um filme que causa sentimento, que causa emoção. Isso importa. Isso importa mais do que o gênero, né? Não, Aline, eu não vi o Último Azul ainda. É o que a gente falou, né? Mais cedo. Eu não vi. Aliás, aqui, né? O Alex, ele estava organizando, né? A cabine que rolou aqui em BH. Eu até tentei, né? Organizar aqui para ir na sessão, não consegui. Mas a Sally, que é do Cinema de Boteco, ela foi. Ela assistiu, ela gostou muito. Tem gente no grupo, né, do Cinema de Boteco que falou que é o melhor filme do ano, sem bairrismo, que o Agente Secreto, né, tem que rebolar muito aí para ser melhor. Vamos ver, eu pretendo assistir o quanto antes, tá bom? Creio, inclusive, que Porques, assim como American Pie, também poderiam ser categorizados como dramas existencialistas. Uau! Tem que refletir sobre isso aqui que você falou. Será? Você não está errado. Porque o American Pie, de fato, fala sobre a questão existencial de você ser um adolescente virgem, né, que só pensa com a cabeça de baixo, movido a hormônio, não encontrando ali o seu espaço, o seu lugar no mundo. E aí você entra, assim, numa crise existencial. Eu concordo com isso. American Pie. O Porques, hoje a leitura que eu tenho do filme, ela é um pouco mais crítica a respeito disso. Enquanto o American Pie, eu acho realmente um filme que vive aquilo, né, que acontece, eu acho que o Porques ele é mais satírico, o Porques ele é mais crítico, o Porques é mais zoado, ele é mais ácido, assim, sabe? Entendeu o ponto? Enquanto o American Pie
é um filme que você vive aquilo, é aquilo mesmo. O Porky's é uma crítica àquilo que ele apresenta, sabe? Eu não acho que o American Pie tem crítica. O American Pie simplesmente é aquilo, ele é a ponta do iceberg. O Porky's não. O Porky's tem todo 90% submerso que você não vê, que você tem que pensar, que você tem que entender. Gosto muito do Porky's. Comédia romântica, Alex. Comédia dramática, horror, Túlio Dias. Tá vendo? Ai, Deus. Rapaz, comentei no início, mas não sei se você viu. Não vi. Não vi, Izzy. Do que você tá falando? Não sei. Que tal falar sobre magia e sedução? Assisti semana passada. Depois acabei vendo uma reportagem que vão fazer a sequência. Ô, Izzy, eu vi. Eu sei que o Alex gosta, né? De repente até uma dobradinha aí, ô Alex. O Alex é muito fã, né, da Nicole Kidman. Cara, eu vi no cinema. Eu acho que eu revi alguns anos depois na televisão ou em DVD, aluguei. Não, eu aluguei, eu vi ele depois, eu aluguei ele. E depois eu vi na TV. Mas na moral, Na Magia Sedução é um filme que tem uns bons 10, 15 anos que eu não vejo, cara. Tá aí. Até pela continuação eu vou rever eventualmente. É uma boa dica, cara. Gostei dessa dica aí. Carlos, easy. O Buster Scruggs está na fila. Oh, mas o Vitor sugeriu que eu fizesse Homens de Preto e eu fiz, cara. Eu quero surtar o Carlos, cara. É meu objetivo. Igual a Age. A Age e a Selma, elas já falaram para fazer de Tutsi. Eu não fiz. E seria um bom filme para falar, né? Fazer um programa, né, falando disso. Até porque o Tutsi é muito forte, né? Filmaço, cara. Filmaço mesmo. O Buster vai rolar, gente. Vai rolar. Eu tenho que assistir ele, né? Mas vai rolar. Acho que a Neuroverso falou da magia sedução. Carlos, vai que a Nicole Kidman passa à frente. Será? Deu vontade, hein, cara? Porque é um filme que eu não vejo há muito tempo. E eu tenho essa, né, de preferir ver filme de novo do que assistir filme que eu não vi. Então, Tuts é muito bom, gente. Tuts tem muita coisa para falar, né? Mas enfim, é isso, né? Já encerramos nossa live sobre ladrões, falando de várias outras coisas além, né, do filme. Recomendo para quem gosta de boas histórias de comédia policial, quem gosta dos irmãos Coen. É um bom divertimento, só precisa se preparar psicologicamente, né? Não deixar. Não poderia ser um filme do Aronofsky que não tivesse isso, mas se preparar psicologicamente para não ter aquilo que você espera de um filme do diretor. Tá? E tá tudo bem, maravilhoso, gostei demais. Quando pedi para o Túlio falar do Lagosta, ele demorou uns 5 meses. Demorei isso tudo, nada. O Carlos está esperando tem 5 anos. Eu começo a rir, gente, mas é uma risada que mistura desespero, vergonha e, né, filha da putice, cara. É isso, cara. Enfim, gente, agradeço imensamente, tá? Vocês que ficaram aí comigo, acompanharam essa transmissão. Vou conversar com o Alex, de repente a gente faz essa da magia sedução, acho que seria legal. Quarta-feira, 8 horas, Papo de Boteco, falando do Aronofsky. Não sabemos, né, qual vai ser a frequência, né, do podcast. Eu já falei também do shot, né? O shot está aí rodando, né? Vai ser pelo menos uma vez por semana. Então, essa semana a gente tem algumas edições novas. Vou falar do Ladrões, vou falar do Clube de Crime, vou falar dos Roses, né? Eu vou ler a análise da Cell, do Último Azul, também vou ler a análise da Cell.
Quero falar sobre Katy Perry, Part of Me, ok? Né? A gente combina. A gente combina. Um dia a gente fala. E é isso, tá? Muito obrigado. Um beijo para todo mundo. Tem que ter react de filme no canal. Pois é, né? Vamos colocar react em algumas coisas aí. Eu vou criar um terceiro canal, né? Já que eu falei que eu vou criar um outro para colocar as lives. Eu crio um terceiro canal sem monetizar. E é óbvio, né, que vai ser o canal que vai ter mais seguidor inscrito. Que aí eu vou gravar eu assistindo o filme. Imagina que merda, cara. De repente eu cutuco o nariz, ô desgraça. Enfim, beijo pra vocês. A gente volta quarta-feira pro nosso podcast. Tchau, tchau.